Imagina duas pessoas trabalhando no mesmo lugar. Uma tem um cargo importante, tem uma sala, tem um título, tem um crachá, talvez seja chamada de chefe. Quando ela fala, as pessoas fazem o que foi pedido, mas assim que essa pessoa sai da sala, todos reclamam dela. Ninguém procura essa pessoa para pedir um conselho, ninguém quer seguir o seu exemplo. As pessoas apenas fazem o que ela manda porque sabem que ela ocupa uma posição acima delas. Agora imagina outra pessoa nesse mesmo lugar. Ela não é chefe, não tem uma sala especial, não tem um cargo importante, mas quando acontece um problema, as pessoas procuram por ela. Quando alguém está em dúvida, pergunta sua opinião. Quando ela fala, as pessoas prestam atenção. Quando ela começa alguma coisa, outras pessoas naturalmente querem participar. Então, eu quero começar essa aula com uma pergunta muito simples. Qual dessas duas pessoas está realmente liderando? Talvez durante muito tempo você tenha aprendido que líder é aquela pessoa que está acima das outras, o gerente, o chefe, o presidente, o diretor, o pastor, o treinador, o professor, a pessoa que possui um cargo. Mas liderança não começa no cargo, liderança começa na influência. Eu vou repetir, a liderança começa na influência. Entender isso muda completamente a maneira como você enxerga a liderança. A própria história mostra que sempre que as pessoas se organizam em grupos, alguém acaba exercendo alguma forma de influência sobre as outras. Isso acontece dentro de uma empresa, mas também acontece dentro de uma família, de uma igreja, de uma escola, de uma equipe esportiva, de um grupo de amigos e de praticamente qualquer ambiente que existam pessoas convivendo e tomando decisões juntas. Então, liderança não é uma coisa que existe somente dentro de uma empresa. Ela está presente onde existem pessoas. Pensa numa família. Imagina um pai que diz para o filho: você precisa ser responsável, mas esse pai nunca cumpre aquilo que promete. Agora imagina outra pessoa da família que talvez fale menos, mas quando promete alguma coisa, cumpre. Quando erra, reconhece. Quando alguém precisa de ajuda, está presente. Quem provavelmente exercerá mais influência sobre aquela criança? A pessoa que possui o título de pai ou a pessoa cujo comportamento começou a se transformar em referência? É aqui que precisamos entender uma diferença muito importante. O cargo pode te dar autoridade formal, mas o cargo não garante influência. Se alguém é gerente de uma empresa, a organização deu a essa pessoa autoridade para tomar determinadas decisões. Ela pode distribuir tarefas, pode cobrar resultados, pode organizar horários, pode tomar decisões que fazem parte daquela função. Mas isso não significa que as pessoas realmente confiam nela. E liderança sem confiança começa a depender cada vez mais da força do cargo. A pessoa precisa repetir o tempo todo: faça porque eu mandei, faça porque eu sou o responsável aqui, faça porque eu sou o seu chefe. Quanto menos influência existe, mais o título precisa aparecer. Agora pensa no contrário. Você provavelmente já conheceu alguém que não tinha nenhum grande cargo, mas que conseguia influenciar um ambiente inteiro. Essa pessoa chegava e as pessoas ouviam. Ela dava uma opinião e os outros consideravam. Ela começava alguma coisa e outras pessoas a acompanhavam. Talvez ninguém tivesse entregado a ela um certificado dizendo: agora você é um líder. Mesmo assim, alguma forma de liderança já estava acontecendo. O porquê? Porque liderança está ligada à capacidade de influenciar pessoas. Influenciar significa que aquilo que você faz, fala, demonstra e representa começa a ter algum efeito sobre o pensamento, a decisão ou o comportamento de outra pessoa. E aqui existe um cuidado importante. A influência não significa manipulação. Um bom líder não deveria pensar: como que eu faço essa pessoa fazer o que eu quero? Uma pergunta muito melhor seria: como posso ajudar essa pessoa a compreender para onde estamos indo? Porque isso importa e qual é a responsabilidade dela nesse processo. Existe uma diferença enorme. O chefe que depende somente da posição pensa muito no controle. O líder precisa pensar também em direção, compreensão e desenvolvimento. E isso nos leva para outra coisa importante. Você pode estar exercendo liderança neste momento sem perceber. Talvez você não seja um empresário, talvez não tenha funcionários, talvez nunca tenha sido chamado oficialmente de líder. Mas existem pessoas que observam você? Existem pessoas que pedem a sua opinião? As suas decisões influenciam alguém? Alguém aprende alguma coisa observando aquilo que você faz? Se a resposta for sim, já existe algum nível de influência acontecendo. Uma mãe exerce influência. Um pai exerce influência. Um irmão mais velho pode exercer influência. Um professor, um treinador, um pastor, um empresário, todos eles exercem influência. Um atleta pode exercer influência sobre outros atletas. Um profissional mais experiente pode exercer influência sobre uma equipe mesmo sem possuir nenhum cargo de chefia.
É por isso que limitar a liderança ao título é perigoso. Porque quando alguém pensa que só começará a liderar depois de ganhar um cargo, também pode pensar: quando eu for chefe, eu me preparo. Quando eu tiver uma equipe, eu aprendo a me comunicar. Quando eu tiver uma posição importante, eu começo a desenvolver pessoas. Só que normalmente o processo acontece ao contrário. Antes de receber mais responsabilidade, você precisa aprender a lidar melhor com a influência que já possui. Existe outra consequência importante. Se a liderança não depende apenas do cargo, também não podemos pensar que alguém é automaticamente um bom líder simplesmente porque ocupa uma posição importante. O cargo pode ser entregue, influência precisa ser construída. Você pode receber uma promoção em um dia, mas confiança não aparece automaticamente junto com a promoção. Você pode receber um título, mas respeito não vem impresso no crachá. Você pode receber a autoridade para tomar decisões, mas isso não significa que as pessoas automaticamente acreditarão na sua visão. Por isso, uma das tarefas de quem lidera é construir uma relação em que as pessoas consigam entender aquilo que está sendo proposto e perceber coerência entre aquilo que o líder fala e aquilo que ele faz. Agora eu quero que você pense em uma pessoa que já teve muita influência sobre a sua vida. Não precisa ter sido seu chefe, pode ter sido um professor, um treinador, o seu pai, a sua mãe, um amigo, um pastor, um professor, um profissional, alguém que falou alguma coisa para você em determinado momento e aquela frase ficou, ou alguém cujo comportamento fez você pensar: eu quero aprender alguma coisa com essa pessoa. Agora responda mentalmente: qual era o cargo dessa pessoa? Talvez o cargo seja a última coisa que você se lembre. O que você provavelmente lembra é de como aquela pessoa fez você pensar, agir, decidir ou enxergar alguma coisa de maneira diferente. Isso é influência. E é justamente por isso que liderança pode existir em tantos ambientes diferentes. Dentro de uma empresa, ela ajuda a aproximar as pessoas dos objetivos da organização. Dentro de uma equipe, ajuda as pessoas a entender o que precisam construir juntas. Dentro de uma família, influencia valores e comportamentos. Dentro de uma igreja, pode influenciar direção, serviço, responsabilidade e relacionamento entre pessoas. Dentro de uma equipe esportiva, pode ajudar pessoas diferentes a caminharem na direção de um mesmo objetivo. O ambiente muda, mas a influência continua sendo um elemento central. E existe mais uma mudança que precisamos fazer na nossa cabeça. Liderar não significa fazer com que todo mundo dependa de você. Um líder que precisa decidir tudo, responder tudo, resolver tudo e controlar tudo pode parecer extremamente importante, mas talvez esteja criando pessoas cada vez menos capazes de caminhar sozinhas. O líder moderno precisa ajudar pessoas a desenvolverem responsabilidade. Isso significa que conforme alguém aprende, cresce e amadurece, essa pessoa deveria conseguir assumir mais responsabilidade pelos próprios resultados. Então, existe uma pergunta muito simples que podemos fazer para avaliar nossa liderança. As pessoas que caminham comigo estão ficando mais dependentes de mim ou estão ficando mais capazes? Porque liderança não deveria produzir apenas seguidores, ela deveria produzir desenvolvimento. Essa ideia será muito importante durante todo o nosso curso. Você vai perceber que existem momentos em que o líder precisa dar direção. Existem momentos em que precisa ensinar. Existem momentos em que precisa apoiar. Existem momentos em que precisa cobrar. E existem momentos que o que precisa simplesmente é confiar e entregar mais autonomia. Mas tudo começa aqui. Antes de aprender como liderar pessoas, você precisa abandonar a ideia de que liderança começa quando alguém coloca um título no seu nome. Não começa. O seu cargo responde à pergunta: qual é a sua posição? A sua liderança responde a outra pergunta: qual é a influência que você exerce sobre as pessoas? E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes dessa aula. Quando você entra em um ambiente, o que a sua presença produz? Clareza ou confusão? Segurança ou medo? Responsabilidade ou dependência? Crescimento ou estagnação? As pessoas simplesmente obedecem você porque precisam ou começam a confiar na sua direção porque reconhecem valor naquilo que você representa? É por isso que nossa primeira aula começa com uma frase bem simples: liderança não é o cargo. O cargo pode dar autoridade, mas liderança existe influência. E a partir da próxima aula nós vamos descobrir algo ainda mais interessante. Durante muito tempo as pessoas acreditaram que alguns homens e mulheres simplesmente nasciam líderes, como se liderança viesse pronta dentro de alguma pessoa e estivesse ausente em todas as outras. Só que a história das teorias da liderança começou a mostrar outra coisa. Liderança pode ser desenvolvida. E se pode ser desenvolvida, você não precisa perguntar apenas: eu sou um líder? A pergunta passa a ser: que tipo de líder eu estou me tornando? E é exatamente daí que a gente vai continuar.